liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Senhor. Oh, Pai, o que nós te pedimos nessa manhã, Senhor, junto com as minhas amigas que estão nessa live comigo, Pai. É completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. Teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Oribaxei. Obrigada, Senhor. Casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém. Glória a Deus. Bom dia, minhas amigas que estão comigo nessa live. Eu iniciei aí com esse louvor, com esse tempo de oração, né? Que esse louvor nessa manhã seja assim na nossa vida, que a gente possa ter esse posicionamento. Que a gente lembre-se, né, que nós somos a casa de Deus, né? E que para o nosso lar ser um lar, cada um de nós precisamos ser a casa de Deus, para nossa casa ser a casa de Deus de fato, né? Então, e é tão lindo, né, a parte também que fala desse louvor, que o perdão do Senhor é completo, ele é completo, né? Jesus morreu por nós na cruz e nos deu um perdão completo. Não é uma obra incompleta, né? O Senhor não faz nada incompleto. A obra dele é perfeita, né? Glória a Deus por isso. Então, se existem coisas ainda na nossa vida, no nosso interior, na nossa casa, na nossa nação, que precisa de transformação através de Jesus, nós podemos ter esse perdão completo, essa obra completa. Glória a Deus por isso. E eu tô aqui, né, nessa manhã, como eu bem lancei aí nas redes, para trabalhar com vocês, né? Eu sei que eu relutei um pouco de estar aqui, para mim é muito difícil. Por mais que as minhas amigas próximas, as que estão aí muito próximas minha, sabe que eu sempre fui uma pessoa que gosta de live, que gosta de redes sociais.
Mas é estranho, né, esse tempo que a gente está vivendo, desse distanciamento social, a gente precisar se comunicar e falar de Jesus e falar da sua palavra através dessa telinha do celular ou do computador. Não é a mesma coisa, a gente fica mais nervosa. Eu preferiria estar numa multidão de pessoas agora do que estar diante de uma telinha assim. A gente fica mais temeroso porque uma rede que pode ser divulgado e pode atingir além, né? Mais ainda. Então é uma baita responsabilidade o que vai falar, né? Como vai se portar. Eu tenho muita preocupação com reputação. Tem gente que entra nas redes sociais, se envolve em discussão política e tudo mais e não tá nem aí porque as pessoas falam, né? Continua fazendo esses tipos de coisas, mas eu já não, eu já tenho uma baita preocupação porque eu acho que a nossa reputação, ela é muito importante, né? A gente tem que tomar cuidado com a nossa reputação. Como as pessoas nos veem. E eu fico, assim, às vezes muito entristecida quando eu vejo um olhar negativo a meu respeito, né? Por mais que, às vezes, aquele olhar negativo vai ajudar você a crescer, a você se desenvolver mais, né? Mas a gente se entristece quando alguém tem um apontamento negativo ao nosso respeito, não é verdade? Por isso que essa rede social, às vezes, se expor assim, causa um temor, né? De você acabar também alcançando olhares negativos. Mas eu não estou aqui, eu sou, né, para quem não me conhece, todo mundo que entrou até o momento me conhece, mas sabe que eu sou cristã, eu frequento a Comunidade da Graça há muitos anos, me converti na sede. Porém, hoje eu estou na Comunidade da Graça de São Mateus, estou ali servindo agora os jovens lá na Comunidade da Graça de São Mateus. Mas hoje eu tô aqui na minha live pessoal mesmo, né? Para poder falar sobre essas riquezas que eu já experimentei há um tempo atrás desse livro aqui. Experiência da Mesa, da querida David Titus, né? Então, eu já li esse livro há um tempo atrás, eu era recém-casada ainda quando eu li esse livro. E foi, assim, muito tremendo o que eu aprendi nesse livro. E nesse tempo de isolamento social, que a gente tem acompanhado tantas lives de tantos pastores queridos, né? Até os nossos próprios pastores, que não tinha tanto hábito de estar à frente dessas atividades, tem aparecido, tem sido uma bênção, tem se desafiado, essa é a palavra, né? As pessoas têm se desafiado a esse novo tempo que a gente está vivendo. E eu estou aqui me desafiando, porque eu tenho essa necessidade de falar, eu gosto de compartilhar aquilo que Deus coloca no meu coração. Claro que eu prefiro numa mesa, num chá entre amigas, né, numa célula, é muito mais gostoso. Mas o Senhor colocou no meu coração de voltar a rever os princípios desse livro e compartilhar, né? Bom dia, Rê. E compartilhar esses princípios, porque nesse tempo que a gente está vivendo de isolamento, de estar mais com a família, os princípios desse livro vão cair como uma luva nesse tempo que a gente está vivendo. Porque ele fala exatamente da questão de estarmos mais dentro da nossa casa, do nosso lar. E eu falei, gente, os princípios desse livro não seriam mais oportunos nesse momento que a gente está vivendo, das mulheres conhecerem esses princípios e tentarem praticar, colocar em prática, já que estamos em família, a gente está em quarentena. Então, por isso que eu tô dando minhas caras aqui, humildemente, né? Peço perdão se eu não souber falar direito, ou se eu falar alguma coisa errada, mas tentem olhar a boa intenção do meu coração, que é compartilhar esses ensinos, né? Vai ser 10 dias de compartilhamento, porque são 10 capítulos esse livro,
Eu inicio hoje sozinha para dar uma pincelada da introdução mais ou menos dele, para vocês ficarem com vontade de continuar assistindo as lives. Serão de segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, 3 dias na semana, às 8h30 da manhã. Tem muitas amigas que ficaram bravas comigo, me questionaram, Michele, que cedo. Tem a Camila aí que acordou, hein, Cá? Tô super orgulhosa de você. Que falou, vou ter que acordar cedo, só você pra fazer isso comigo. E tem gente que não gostou de ser tão cedo assim, mas foi proposital mesmo. Eu acordei, hoje era 6h30 da manhã. Na minha rotina normal, eu acordo, quando tava funcionando a escola, eu acordava 5h40, né, pra poder estar na escola às 7 da manhã, então eu saía de casa às 6 horas. Então, eu já sempre acordei muito cedo na minha rotina. E agora, na quarentena, eu dei uma relaxada, não tô acordando tão cedo, tenho acordado 8, às vezes 9, né, porque é tranquilo, eu moro em apartamento, então eu tenho conseguido fazer minha devocional, fazer as minhas aulas da escola, cuidar das meninas, do meu marido, da comida e tudo, sem precisar acordar tão cedo. Mas assim, eu percebia que também acordando 9, 10 também não era o ideal, que dava uma atropelada nas coisas. Então eu falei, pra mim também me disciplinar, voltar a acordar cedo. E para ter um tempo melhor de qualidade, porque esse horário, por exemplo, minhas filhas ainda estão dormindo. Eu tô deixando elas dormir até umas 9 e pouquinho, né? Então, eu consigo ter um tempo melhor da leitura da palavra, de reflexão, de oração. Então, hoje eu acordei cedo, foi super proveitoso. Eu já tinha relido o capítulo de hoje, eu reli de novo, eu li alguns textos bíblicos, eu orei, eu louvei a Deus, eu fiz um café. Então, eu tô aqui e ainda são 8h45, então rende muito a gente acordar cedo, né, na questão espiritual mesmo, pra gente ter esse tempo. Então foi proposital, pra incentivar vocês também, amigas, a levantarem mais cedo nesses dias de quarentena pra ter um tempo melhor com o Senhor, mesmo quem não é fã, né, e eu tô chamando vocês 3 dias na semana só pra gente acordar cedo e aprender juntos desses princípios. Então hoje eu inicio sozinha, vou dar essa introdução e os próximos dias, né, eu vou ter convidadas especiais, pastoras especiais, líderes especiais, amigas especiais, que eu vou divulgando na medida que se aproximar o dia, né, aí eu divulgo quem vai ser, eu não vou contar antes para criar expectativas, mas são pessoas muito queridas, eu procurei gente experiente, gente que eu tenho muita ligação também, e nessa questão desse princípio da mesa, para compartilhar com vocês esse princípio pra gente aprender juntos, combinado? Então eu vou parar de falar porque eu tô falando muito para já dar início à introdução desse livro, tá? Então, como eu só dando uma introdução, né, desse livro Experiência da Mesa. Ele já é um livro antigo, tá, gente? Muitas pessoas conhecem. Quem não leu, gente, vocês precisam ler. Esses 10 dias a gente vai dar uma resumida em todos os capítulos. Você praticamente vai conhecer o livro. Mas nada melhor do que você ler, porque é um livro muito rico, você fazer suas anotações, e ele é muito bíblico, sabe? Então, o livro de você pegar as referências bíblicas e explorar e ler, você vai ficar admirado com o descobrimento desse princípio da mesa que esse livro traz. Então, a escritora é a Devi Titus, né? Não sei se assim se pronuncia, porque ela é americana. Então, eu coloquei aqui, né, uma introdução dela. Ela é uma conferista super renomada nos Estados Unidos. Ela é casada há mais de 50 anos. Ela tem 2 filhos, 6 netos e 7 bisnetos. Então, ela mora em Dallas, em Texas. Então, ela é muito conhecida. Ela já foi na Comunidade da Graça Sede. Quando ela foi, eu tive a honra de ouvi-la pessoalmente. Foi maravilhoso. A pastora Sueli e a pastora Alessandra levaram ela uma vez no encontro de mulheres que teve lá. E foi maravilhoso, porque essa mulher assim, ela é muito impressionante, assim, da forma que ela fala do lar, né? Então, hoje eu vou pincelar com você o primeiro capítulo que se chama O que deixamos escapar, tá? Então, durante essas lives, a gente vai falar sobre isso.
E eu já falei que a gente vai ter convidados especiais, então vai me acompanhando, que você não vai se arrepender, tá? Não, vocês não vão me acompanhando, vocês vão acompanhar essa live e as pessoas que eu vou trazer para vocês poderem terem outras, oh meu Deus, fugiu a palavra. Outras opiniões, outras experiências, outros compartilhamentos. Pessoas são psicólogas, amigas psicólogas, psicanalistas, pedagogas, são amigas que são empresárias e que cuidam da sua casa e mesmo assim faz esse serviço, esse princípio de mesa com excelência, pastoras muito queridas. Então, esteja comigo nas lives, combinado? Então, o que deixamos escapar? Então, a introdução desse livro vai mostrando o descobrimento que a Dave teve sobre o princípio da mesa. Então, ela ficava sempre matutando por que os casamentos estavam, mesmo dentro da igreja, estavam acabando. As famílias estavam se fragmentando. Mesmo dentro da igreja, ela ficava matutando isso na sua cabeça. Meu Deus, onde é que está a brecha nas famílias? Para que esse índice de divórcio, das famílias se dissipando, onde que está a brecha, Senhor? Então ela foi sempre buscando em tempos, em oração, essa questão que tinha no coração dela, e com certeza a questão de tantos dos nossos corações também, né? Até que o Senhor foi falando ao coração dela essa palavra, mesa, e ela, né, não entendia o que queria dizer, então ela foi atrás de descobrir. Então ela descobriu vários versículos, né? Foi atrás da Bíblia para descobrir o que a Bíblia falava sobre mesa, né? Igual a gente pega e vai procurar referências bíblicas sobre uma palavra, foi assim que ela fez. E ela ficou encantada de tantas descobertas que ela fez sobre a mesa, né? Então eu vou até iniciar lendo alguns versículos que ela destacou no livro, conhecido de nós também, que talvez a gente sempre passou por eles despercebido. Então agora que a gente vai enfatizar esse princípio, talvez caia melhor no seu entendimento e no seu coração isso. Então, olha só, desde Êxodo, já é retratado na Bíblia sobre a mesa. Então, quando Moisés, depois que desce do Monte de Sinai, né, que ele escreve os mandamentos na tábua, que ele vai construir a Arca da Aliança, Deus também manda Moisés construir uma mesa. Não sei se vocês já tinham reparado nisso, mas está lá em Êxodo de 25 até o capítulo 37. Se você for explorar esse livro, você vai ver lá, né, que Deus fala para Moisés depois que ele desce do monte, depois que ele construir a arca, era para ele construir uma mesa. E aí ele dá detalhes daquela mesa, de como tem que ser feita aquela mesa, e o Senhor fala para Moisés também construir utensílios para a mesa. Não era só a mesa, construir pratos, talheres, né? E ele fala ali em Êxodo 25:30, coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Então, o Senhor queria que colocasse o pão da presença. Mais pra frente, no decorrer dessas lives e no desenvolver, né, desses capítulos, vocês vão ver esse texto de Êxodo vai ser muito melhor explicado. Eu só tô dando uma pincelada. O que seria esse pão da presença, que nós, né, que já tem um pouco de conhecimento, a gente sabe que mais pra frente a gente vai ver que é Jesus, que desde lá de Êxodo, o Senhor já estava mostrando que era Jesus, né, se entregando por nós, o pão da presença. Então, desde Êxodo, o Senhor fala de mesa, de construir uma mesa. Aí tem 2 Samuel também. Você comerá sempre a minha mesa. 2 Reis 25:29. Pelo resto da sua vida, comeu a mesa do rei. Quando foi falar do filho de Jonas, né? Que o rei Davi chamou ele, que ele tinha sido esquecido, né?
Mefibosete. É tão difícil de falar esse nome. Então, depois que o rei pede para ele ser chamado para comer na mesa dele, né? Então, ele declara esse texto: você comerá sempre à minha mesa. Mesa, comer na mesa do rei, significa um lugar de honra, que a gente vai falar mais pra frente também. Pelo resto de sua vida, comeu à mesa do rei, que eu já falei. Salmos 23:5, que é um salmo super conhecido. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Olha que o Senhor fala para nós. Ele poderia preparar tantas coisas na frente dos nossos adversários, né? Mas ele diz que ele vai preparar uma mesa diante dos nossos adversários. Em Salmo 128:3 também. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Provérbios 9:2. Fala que a sabedoria, a mulher sábia, né? A sabedoria matou os animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou a sua mesa. Mateus 26:20. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Em Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus quando estavam à mesa. E por fim, né? Lucas 22, do 29 ao 30. Jesus falando para os seus discípulos, né? Quando eles estavam numa discussão nesse texto, quem que é o melhor, quem que é o maior, aquele que serve, aquele que é servido. E aí Jesus dá uma resumida nisso para eles, falando exatamente esse texto. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no reino. Então ele falou, gente, olha, maior aquele que serve. Eu tô preparando uma mesa lá no reino. Vocês vão comer e beber comigo na minha mesa, lá no reino. Então, Jesus, ele encerra ali com os 12, com os discípulos dele, com essa promessa para nós também, que lá na eternidade, lá no reino, nós vamos se sentar à mesa com ele, assim como ele fazia com os seus discípulos aqui, nós também no reino vamos se sentar à mesa com ele. Então, vários textos aqui que eu li, que precisam ser mais aprofundados, e que no decorrer do livro vai ser, nós vemos a importância da mesa, do sentar-se à mesa, do princípio da mesa nas escrituras, né? Então a Davis, ela fez essas descobertas e colocou nesse livro. Então, eu queria um texto que Deus colocou no meu coração essa manhã, quando eu tava orando sobre essa questão, que tá lá em 1 Pedro 5:8, que o Espírito Santo me lembrou, né? Que é um conselho para nós, pra gente estar atentos, vigilantes. Por quê? Porque o diabo, ele anda ao nosso redor para nos atacar. Ele tá só procurando uma brecha para nos atacar. Isso envolve a nossa casa, a nossa família. Ele quer uma brecha para nos atacar. Então essa era a pergunta da David. Qual é essa brecha que o diabo tem entrado dentro das casas e os casamentos têm sido se dissipado, não tem durado, não tem perdurado os casamentos, as famílias têm sido fragmentadas, né? Então, foi as descobertas da mesa. Então, aqui, além dessas buscas que ela faz, bíblicas, e desses textos maravilhosos que eu acabei de ler para vocês, ela vai atrás de buscas também científicas. Então, ela comenta no seu livro sobre um historiador inglês chamado Edward Gibbon, que ele é o autor do livro Declínio e Queda do Império Romano. Então, assim, quem é fã de história com certeza conhece esse livro, essa história, né, da queda desse império aí, romano. Então, nesse livro, o que esse cara destaca? Ele destaca as principais causas que contribuíram para a ruína desse grande império aí, do Império Romano. E aí, eu destaquei aqui, que ele fala lá no seu livro, que quando as famílias deixam de passar tempo no lar, a base da sociedade começa a sucumbir, começa a se enfraquecer, começa a não existir.
né, as grandes civilizações sucumbem, se enfraquecem, né, com o enfraquecimento dos lares. Então, esse cara é um historiador. Ele chegou nessa conclusão. Então, ela foi buscando. E ela também comenta no seu livro sobre uma jornalista super reconhecida também, chamada Miriam Weiszten. E ela também, através de um livro que ela publicou, né, baseado em estudos de áreas de psicologia, nutrição, sociologia, então, eu tô falando aqui estudos mais humanos, né, científicos. Então, ela chegou também numa conclusão da seguinte, que quando as famílias fazem refeições, né, juntas na mesa, elas se tornam famílias mais fortes, inteligentes, saudáveis e felizes. Ou seja, a pessoa, a família, ela se torna um ser completo, certo? Porque ela falou forte, inteligente, saudável e feliz. Então, é um ser completo, corpo, alma, espírito, mente. Porque, ó, corpo tem a ver com saudável, alma tem a ver com feliz, espírito, né, forte, e a mente, inteligente. Então, é uma jornalista que chegou em suas pesquisas, visitando várias famílias, né? Ela conta no livro que ela visita várias refeições em vários lares. E ela percebe também até naqueles lares que quando as pessoas se reúnem na mesa e dão graças a Deus por aquele alimento, elas ainda também estão trazendo uma espiritualidade única naquela casa. E elas estão trazendo àquela mesa mais uma presença, que é a presença de Deus. Olha que coisa linda, uma jornalista ter esse entendimento. Então, em todas essas pesquisas humanas aí, que a Davis foi buscando, científicas, além de bíblica, ela foi descobrindo a importância desse princípio da mesa, né? Então, aqui tem uma parte que eu destaquei do primeiro capítulo, genial, que ela fala assim, que o lar é onde o coração se transforma. Então, eu gosto muito dessa frase que ela usa. O lar é onde o coração se transforma. Então, o lar não é uma estrutura física, né? A gente sabe que em Provérbios fala o quê? A mulher sábia edifica o seu lar, né? Então, não quer dizer, o lar não se refere a uma construção, a um prédio, não importa como é a sua moradia, vamos dizer essa palavra. Se a sua moradia é uma casa, ou se você tem uma mansão, ou um sítio, ou um apartamento, a sua moradia só vai se tornar um lar, segundo esses estudos aqui da Dave, e eu super concordo, quando as pessoas daquela família passarem tempos de qualidade dentro daquele lar, né? E o que tem acontecido hoje? Ao contrário, né? De tempos e tempos, né? Tem acontecido e só tem aumentado, né? Isso. As pessoas têm ficado mais fora de casa do que dentro da sua casa, né? Então a nossa rotina muito exaustiva, né, de trabalho, escola, aí às vezes seus filhos têm curso e tem isso, tem aquilo, até as próprias atividades que a gente tem na nossa igreja, né, e toda hora, isso tudo tem contribuído, isso é um conjunto que tem contribuído a nossa permanência mais fora de casa do que dentro da nossa casa. Então, é isso que, por exemplo, o historiador também comentou no livro, o Dave... Eu esqueci o nome do cara, gente, que eu acabei de falar. Peraí que eu vou pegar o nome. Edward Gibbon. É porque eu não sou das americanas, gente. Não sei falar inglês, tá? Então, até para eu falar esses nomes foi difícil. Então, até o que esse historiador chegou à conclusão que um império gigante, reconhecido no mundo, o Império Romano, para quem entende de história, sabe do que eu tô falando? Ele se dissipou, ele se sucumbiu, porque ele viu
o enfraquecimento das famílias não terem esse laço forte dentro da sua casa, o seu relacionamento profundo na sua casa, né? O pastor Carlos Alberto sempre usa essa frase, quando ele sempre ministra, ele fala que quando ele está se retratando a igreja, e aí eu jogo pra tudo, né? Famílias fortes, igrejas fortes. Então, quando as famílias estão enfraquecidas, tudo enfraquece, gente. As igrejas, as cidades, a nossa nação, o índice de criminalidade aumenta. Por quê? Porque aquele filho, ele não recebe o alimento que não é o alimento físico, não se trata de dar o alimento na mesa, mas não recebe o alimento do emocional, de estar com o seu pai, com a sua mãe. Gente, eu tenho experimentado nesses dias, por isso que eu falei que agora é um momento oportuno para a gente praticar esses princípios, porque nós estamos em casa com a família. E eu falei, eu não posso deixar de falar isso para meus amigos, né? Para eles saberem e compartilharem isso e praticarem isso. Não posso ficar só para mim. Eu poderia fazer um grupo com as meninas que eu já supervisiono, poderia fazer um grupo fechado, mas assim, eu queria fazer mesmo não só para um grupo fechado, porque isso não é um princípio para um grupo fechado, isso é um princípio que precisa ser revelado em várias casas por aí, né? Então, por isso precisa ser compartilhado no geral. E o meu desejo é que vocês compartilhem mesmo e que essas verdades cheguem no maior número de casas nesse tempo de quarentena, para que as mulheres sábias, para que as famílias, para que os homens sábios comecem a praticar esse princípio nesse momento que a gente está vivendo, que é uma oportunidade. Então, até para encerrar, né? Porque assim, a gente vai aprofundar isso mais com o passar do tempo. Eu quero ler a última frase desse capítulo para vocês do livro. E eu vou ler aqui, ó. Quando aprendemos este princípio, que é o princípio da mesa, e o colocarmos em prática, a presença sobrenatural de Deus nos encontra à mesa. E a experiência ao redor dela nutre e cura o coração. Aprofunda relacionamentos, fortalece lares, igrejas, comunidades e até mesmo a nossa nação e o mundo inteiro. Eu achei tão forte esse final porque é muito verdade, sabe? O lar é o coração, gente, é onde o coração se forma. Então, tudo depende, tudo que se move, né, depende da estrutura do lar. De um lar bem consolidado, de um relacionamento profundo entre pai, mãe, filho, sabe? Marido e esposa. Então, assim, esses valores, por exemplo, eu nunca tive esse valor quando eu era menor, né? Eu fui aprender mesmo esse princípio, mesmo quando eu li esse livro. Quando eu recém-casada, fui entender e falar, poxa vida, eu nunca imaginei, eu nunca tive essa revelação desse princípio de uma simples refeição sentada à mesa, como isso pode ser tão importante, sabe? E como não fazer isso pode ser a brecha que está aí na sua casa, que está desunindo a sua família, que está causando divórcios e desacordos, compartilhando um pouquinho de como tem sido os meus dias aqui em casa nessas quarentenas, né? Eu sempre já gostei, né, de fazer. Quem me conhece, quem já veio na minha casa, sabe, né? Desde que eu leio esse livro, eu tenho essa postura
de receber bem as pessoas, né? Até lembro quando a pastora Sandra, querida do meu coração, tá aí nessa live, eu lembro quando ela e a família dela vieram aqui em casa, aí eu mesmo fiz a torta, eu fiz o bolo, eu fiz as coisas para receber eles num café da tarde, aí eu fiz umas plaquinhas com o nome de cada um deles, o significado, e fiz isso, eu nem sei assim, se foi para eles, foi assim, tão... assim, se foi tão impactante, eu não sei, nunca perguntei isso pra eles depois, pra pastora, nunca perguntei. Mas assim, eu me sinto tão bem em fazer isso, sabe? Porque eu acho que é uma forma de eu mostrar pra pessoa que ela é amada, que ela é valorizada. E eu acho que a mesa, ela tem essa importância, tanto que se você for ler, né, depois procura, tira o dia de hoje até para você conhecer melhor esses textos, né, da história aí do Mefibosete, que eu não sei falar esse nome, quando o rei Davi lembra dele, né, que ele tá feito mendigo, e ele lembra da aliança que ele fez com o pai dele, né, e fala, não, manda chamar. Né? Ele vai comer na minha mesa, eu sou o rei, ele vai comer na minha mesa agora para sempre. Então assim, mesa é lugar de honra. Por isso que Deus fala lá em Salmos, né? Que ele vai preparar uma mesa para você na presença dos seus inimigos. Porque mesa é lugar de honra, é lugar de vitória. Mesa é onde a gente compartilha os nossos sentimentos, a gente compartilha educação, porque assim, quem tem filhos pequenos, né, a gente vai, a Fernanda comentando, a Michelle prepara banquete, nunca é uma refeição simples, porque meus amigos sabem, quando eles vêm em casa, gente, eu me sinto alegre, meu marido quer morrer, porque... eu faço coisas, eu sou muito Amélia mesmo, e eu acho que a gente, mulher, tem que procurar ser um pouquinho Amélia, gostar de ser dona de casa, de cozinhar, mesmo que a gente não tenha habilidade. E por que eu chamei as jovens que estão comigo para participar também dessa live? Porque isso não é um assunto só para quem é casado, isso é para jovens já aprenderem a respeito disso, porque isso é um valor importante até para uma jovem que tá na sua casa e não tem sua família convertida e não tem esse princípio. E você, jovem, pode promover isso na sua casa. Você pode promover, sua mãe fez a comida, por mais que você não cozinhe. Aí você vai lá, arruma a mesa, fala, não, hoje a gente vai almoçar juntos. Todo mundo no mesmo horário. Arruma a mesa, põe uma toalhinha que você tem lá, põe os talheres, arruma a mesa. Sua mãe, seu pai pode não entender nada. Poxa, que pirou, né? Porque talvez não seja um hábito da sua casa. Entendeu? Mas você vai constranger. Porque quando todo mundo sentar à mesa e você dá graça, sabe? Seja ousado. Faça isso na sua casa, mesmo que as pessoas não tenham esse hábito e não sejam cristãs. Jovem, você pode promover isso na sua casa. Você sabia disso? Imagine que tremendo você promover isso na sua casa. Sabe, você não tem noção, quando você traz a família para sua casa, a palavra garante que Jesus, o pão da presença, se faz presente ali. E ali os corações podem ser curados, o Senhor pode restaurar e fazer milagres. Então, a mesa é um lugar de honra. Quando você dá lugar à mesa para alguém, você está dando o melhor lugar que você poderia dar da sua casa, né? Então, compartilhando aqui a minha experiência, né? Que eu já falei isso e falei várias coisas. Eu fico toda hora atropelando os assuntos. Mas é porque é muito rico, gente. E é um ato profético também, sabe? Se você começar a fazer isso, eu tenho certeza que você vai experimentar de milagres na sua casa. Sua família vai ser fortalecida com essa atitude. E mais pra frente, conforme a gente for fazendo as lives, com as convidadas que eu chamei, são pessoas que fizeram esse trabalho com esse livro, são psicólogas, pessoas experientes, sabe? Que experimentaram de milagres, vão compartilhar com vocês. Vocês vão se fascinar com os testemunhos. E eu creio que esse é o propósito e que vai ser bom pra você. Então acompanhe.
esses dias de quarentena aqui em casa, eu tenho feito isso, né? Toda a refeição, exceto café da manhã, porque alguns estão em jejum, Luz está em jejum de manhã, então café da manhã cada um faz no seu horário ou não faz, mas o almoço e o jantar e o café da tarde a gente procura fazer juntos, já que estamos, né, nesse tempo de quarentena. Né? Então eu preparo a mesa, eu coloco os talheres e eu chamo as minhas filhas pequenas, né? Quem tem filhos pequenos. É na mesa que você vai dar educação para ela. Não adianta você pegar seus filhos e ir para um restaurante sem antes ter sentado com eles na mesa da sua casa. Eles vão te fazer vergonha. Eles vão te fazer vergonha. Eles vão querer subir na mesa, eles vão jogar as coisas, eles vão jogar talher, vão jogar comida. Não faça isso. Não vá para restaurante com seu filho antes dele ter sido ensinado na mesa da sua casa. Então, a mesa é um lugar de você ensinar princípios para sua família. Então, assim, eu sento com as meninas, eu já começo a ensinar para elas. Olha, Melina, Angelina, vem me ajudar a colocar a mesa. Ó, uma leva um prato, a outra leva o copo, a outra leva o garfo, a faca. E eu vou ensinando para elas me ajudarem a colocarem a mesa. E elas fazem isso na maior alegria. Aí a gente senta, aí a gente ora, a gente agradece a Deus por aquele alimento que Ele preparou. Elas oram, sabe? Aí elas oram por todo mundo. As orações delas são lindas demais. A gente ri às vezes, a gente chora, porque é uma oração muito pura. Então olha o princípio que elas estão aprendendo na mesa. Aí, enquanto a gente tá comendo, eu reparo a cara do meu marido, né, olhando pra elas, de cara de bobo, assim, de admirado, vendo os comentários que elas fazem, porque na mesa a gente também fica à vontade. Aí a gente começa a compartilhar e fala das coisas. Ah, mãe, você nem sabe, aconteceu isso, isso e isso. E a gente conversa e é um tempo tão rico em família, sabe? Então, assim, mais pra frente nos outros títulos do livro vocês vão ver testemunhos do que a refeição na mesa pode trazer pra nós, tá bom, queridas? Então, por que eu quis trazer pra encerrar e pra gente orar? Vocês viram que eu coloquei aqui a bandeira do Brasil atrás, né? Porque eu tenho orado todos os dias pela nossa nação e eu sei que você também tem orado. E como eu li aqui na última frase desse livro, né? Que se a gente colocar em prática esse princípio, se a gente colocar em prática, né? Essa experiência, isso vai nutrir os nossos corações, vai curar os nossos corações, vai aprofundar os relacionamentos e vai fortalecer não só a sua casa, não só a sua igreja, mas vai fortalecer também a nossa nação. Então, que esse princípio seja assim anunciado, porque a nossa nação está precisando de cura. E nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, nós temos tempo, porque segundo esse livro, o que a gente enfrentava de dificuldade para colocar isso em prática, que as famílias enfrentam, é o que? É a rotina. É não ficar em casa, é toda hora estar fora de casa. Hoje, você está o tempo todo na sua casa com a sua família. Coloque isso em prática. Aproveita essa oportunidade. Para você que não faz isso ainda, faça isso. Fortaleça os laços na sua casa, em refeição com a sua família, para nossa nação ser fortalecida, para a gente sair dessa pandemia. A gente vai sair com dificuldades financeiras? Muitos? Vamos! Nós vamos sair, talvez, não da mesma forma, tendo que tomar medidas, continuar com medidas de usar máscaras, de álcool em gel. A gente acabou adquirindo uma cultura nova, né, de higiene que a gente não tinha muito antes, de chegar em casa, já tirar sapato, já tirar roupa. Talvez a gente vai passar um tempo ainda nessa nova cultura, que também não é ruim, uma cultura de higiene dessa. Nós talvez não vamos voltar os mesmos na questão de cultura, de financeiro, econômicos, a gente não vai voltar os mesmos. Mas nós podemos voltar diferentes no quesito
familiar. E isso vai fazer toda a diferença na nossa nação, na nossa casa principalmente, e nas nossas igrejas, na nossa comunidade, vai fazer toda a diferença. Então vamos espalhar esse princípio, vamos espalhar essa live, vamos compartilhar. Gente, eu não sou pastora, não pretendo ser pastora, eu não tô aqui por causa de título, de vontade, de nada, eu só tô aqui porque Deus colocou no meu coração. Michele, vai falar desses princípios, alguém precisa falar, porque você já experimentou, então alguém precisa falar. Eu só tô aqui porque para Deus falar através de mim, para que as pessoas sejam alcançadas com esse princípio e para que depois dessa pandemia as famílias sejam fortalecidas e não dissipadas, porque tem isso também, né? Nesse tempo de quarentena, as pessoas estão mais juntas, então a gente tá mais intolerante, né? Vai conhecendo um ao outro melhor, né? Os defeitos vão ficando mais gritantes. E se a gente não colocar os princípios espirituais nessa situação, os carnais vão nos afogar, a gente não vai aguentar. Então a gente precisa se fortalecer nisso. E eu quero convidá-las nesse desafio comigo, gente, porque se eu tô fazendo isso é porque eu preciso primeiramente do que cada uma de vocês. Eu preciso disso. E eu conto com a ajuda de vocês para juntas nós conseguirmos fortalecer a nossa família, a nossa igreja e a nossa nação. Amém, queridas. Muito obrigado pela participação. Eu quero orar com vocês. A gente vai encerrar essa live agora. Vai estar disponível. Quem não assistiu, se você conhece alguém que não assistiu, fala, vai lá, assiste. E tamo junto. Vamos orar. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, por esse tempo tão precioso, Pai, que o Senhor reservou nesse dia, Pai. O Senhor já tinha no seu livro esse dia, porque eu creio muito na tua poderosa mão, eu creio muito no teu controle, eu creio muito, Senhor, que os nossos dias, todos eles, já estão escritos aí no teu livro, Pai. E esse dia, e essa pandemia, e toda essa situação que a gente tem passado, o Senhor já sabia de tudo isso. E por isso que eu te agradeço, Pai, por esse controle soberano que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E eu peço encarecidamente, Pai querido e Pai amado, que o Senhor traga essa revelação, a revelação desse princípio poderoso, Pai, em cada lar que está nessa live, em cada lar que vai ver ainda essa live, em cada família, Senhor, da nossa comunidade, da nossa cidade, da nossa nação, Pai. Que nesse tempo, Senhor, nesse tempo de isolamento social, de quarentena, onde as famílias estão mais próximas, nós acabamos de ver juntas, Pai, que há dificuldade, Senhor, das pessoas estarem no seu lar, formando os relacionamentos, formando o coração. Era a falta de estarmos juntos dentro da casa. Hoje nós não temos mais desculpa, Senhor. Nós estamos em família, nós estamos nos nossos lares. Pai querido, nos ajude a ajudar os nossos filhos, os nossos esposos, a ajudar os corações da nossa família a ser formados, Pai. Como mulheres, Senhor, eu falo agora, nós somos responsáveis, nós somos guardiãs da nossa casa, nós somos responsáveis em edificar ou destruir a nossa casa. Que o Senhor nos dê graça, Senhor Deus, nesses tempos, Pai, para sermos edificadoras dos nossos lares, Pai. Ajuda os esposos também nessa missão, porque hoje a missão é compartilhada, Senhor. Nós temos uma missão compartilhada junto com os nossos esposos. Nos ajude nessa missão, nesse tempo de formar o nosso lar, Pai.
O lar é onde o coração se forma, Pai Deus. Nos ajude a formar os corações. Ajude cada jovem solteiro. Ajude, eu intercedo pelos jovens nesta hora, Senhor. Que são às vezes os únicos cristãos, os únicos que têm alguns princípios cristãos no seu coração. São sozinhos ali na sua casa. Pai, dá coragem para esse jovem, Senhor. Dá coragem para essa jovem, Senhor. Para ela se levantar nesses dias na sua casa poderosamente. Para promover ali, Senhor, na sua casa. Esse tempo, para promover esse tempo em família. Oh, Senhor, dá ousadia, Senhor. Dá, Senhor, para esse jovem, Espírito Santo. O Senhor pode usar a vida de cada jovem na sua casa. Através desse princípio, Senhor, poderoso. É o que eu te peço nessa manhã e eu te agradeço, Senhor, por estar conosco, Pai. Hoje nós estamos conectados virtualmente, em cada um na sua casa, na sua mesa, mas o Senhor nos une, Senhor. Eu te agradeço pela tua presença nessa manhã, nas nossas casas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Obrigado, amo vocês, perdoa pelo tanto que eu falo, viu? Eu falo bastante, mas prometo que nas próximas lives vai ser mais focado aí nos assuntos do livro. Amo vocês, Deus abençoe.